Olá, seja bem-vindo ao nosso radar de hoje. Basicamente, tivemos três notícias que repercutiram o mercado, mas duas delas vão ficar mais tempo. E quais os impactos disso? A exportação da Ucrânia, você já deve estar sabendo, e a questão China e Taiwan. Vamos entender esse conflito logo depois da nossa vinheta. Bom, primeiro a gente tem que esclarecer que esse navio que saiu de lá da Ucrânia hoje, ele não foi um navio que chegou vazio para carregar. É um navio que estava lá esperando desde fevereiro, tem mais 16 navios na mesma condição. Ele chegou por volta do dia 18 de fevereiro e saiu ontem. Existe mais 16 ou 17 navios que estão na mesma situação. Ainda não tem um protocolo definido para os navios que vão chegar vazio, porque a rota agora é a seguinte: os navios que estão lá vão carregar, passar na Turquia e depois ir para o seu destino. Esse navio mesmo carregou 26 mil toneladas de milho, foi para a Turquia e depois segue para o Líbano. Há navios que vão para o Egito e para outros lugares. Agora, qual que vai ser o protocolo para os navios que ainda vão chegar vazios? Eles vão passar primeiro na Turquia para depois seguir para os portos da Ucrânia? Por que esses protocolos? Porque a Rússia quer garantir que a Ucrânia não está usando as suas exportações de grãos para transportar armas, que é o que a Rússia está batendo já faz desde o início da guerra, que ela não quer ninguém mandando arma munindo a Ucrânia. E aí, como é que vai ficar? É um custo de um frete mais caro, mas não vale a pena pagar esse frete mais caro do que comprar grãos, milho, trigo do Brasil, dos Estados Unidos? Essa é a discussão agora. A gente já falou aqui no radar antes, e eu estou falando nos áudios que a gente está mandando para os nossos clientes todos os dias praticamente. Quando as exportações na Ucrânia voltarem a fluir, pode-se considerar o final da guerra do ponto de vista da commodity. Do ponto de vista econômico, para câmbio, são outros fatores, vai depender de como que vai ser o desenrolar. Agora também, liberou as exportações, elas estão acontecendo no fluxo normal, está chegando o navio vazio, carregando e indo embora. Caso a Rússia ameace esse fluxo também, ele volta a acontecer, libera tudo normal e durante o percurso ela ameaça isso com novos bombardeios, aí a gente pode ver uma crise inflacionária de novo. Todos os envolvidos ali na região, milho, trigo, a correlação com a soja por causa do óleo de girassol, dispara a subir. Então o mercado já precificou de uma certa forma a volta das exportações, embora elas ainda não aconteceram. Eles estão mandando embora os navios que estão lá parados desde fevereiro. Agora você pensa o custo de manter o navio como armazém. Então esse é o primeiro impacto. Esse navio que a gente está vendo aí embaixo sair, acredito que é um navio que está com a bandeira de Serra Leoa, está indo para o Líbano, vai passar lá na Turquia, vai fazer todas as suas inspeções. Tem navio da Rússia, tem mais de 16 navios. A gente acredita que são 17, mas o Ministério de Agricultura da Ucrânia informou que são esse mais 16, são 17 no total. Enfim, são cerca de 16, 17. Esse navio saiu com milho e a gente tem que acompanhar quanto tempo eles vão demorar para lançar o protocolo para navios novos chegarem lá para carregar. Ainda não foram navios vazios que chegaram. Bom, uma outra notícia que essa notícia me causou um pouco de espanto, eu confesso. Está acontecendo a 10ª conferência lá em Nova York do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Desde a Segunda Guerra, que todos os países pedem de volta ali, por exemplo, a Rússia tinha armamento nuclear espalhado por uma série de países, aí eles pedem essas armas nucleares de volta, e aí o mundo inteiro assina um tratado de não haver mais enriquecimento de urânio, de não haver mais novas bombas nucleares. E aí está tendo a 10ª conferência desse tratado de não proliferação nuclear, e aí o Putin mandou uma carta dizendo o seguinte: não pode haver vencedores em uma guerra nuclear, ela nunca deve ser desencadeada. Agora, por que isso me causa espanto? Porque esse foi o tom que ele adotou quando dizia que não iria invadir a Ucrânia. Não, a gente não vai invadir a Ucrânia, é só treinamento. E aí agora ele dizendo, contradizendo ao que ele estava afirmando quando a OTAN se aproximava da Ucrânia, ele dizia, olha, se a OTAN se envolver, vai haver um enfrentamento nuclear. Ele chegou a movimentar ali, remanejar a logística de armas nucleares. Aí agora ele está dizendo, não, a gente não pode ter isso. Então, foi a mesma atitude que ele adotou quando dizia que não ia invadir a Ucrânia, e a gente está vendo aí mais de 150 dias de guerra. Bom,
Ele não mandou essa carta à toa, ele mandou a carta porque está tendo essa conferência. O próprio presidente Joe Biden pediu para que a Rússia e a China se envolvam para que haja um controle, que haja conversas amigáveis, mas isso chama a atenção. Uma outra notícia que a gente teve hoje é a presidente da Câmara, a líder da Câmara lá dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Ela divulgou uma lista de viagens, Japão, uma série de países da Ásia, e não colocou Taiwan, mas ela está afirmando várias vezes que ela vai visitar Taiwan. E aí a China respondeu dizendo que se ela for para Taiwan, eles vão responder de forma militar. Por quê? Taiwan era uma província chinesa, e essa província é uma ilha, uma pequena ilha que fica ali do lado da China, sempre foi considerada uma província chinesa, e alguns anos atrás eles se declararam independentes, e a China não aceita essa independência. Na independência de Taiwan, eles se aproximaram bastante dos Estados Unidos, entraram numa espécie de proteção americana, e aí a China diz que não reconhece essa proteção, que reconhece Taiwan ainda como uma província chinesa. E Taiwan responde dizendo que eles não são mais chineses, que eles são independentes. E aí a China diz que eles não são independentes, que são apenas uma nação rebelde, mas que logo, logo a China vai tratar desse assunto e recuperar Taiwan. Pois bem, esse é o pano de fundo. Então agora Nancy Pelosi, que é a terceira na sucessão ali da presidência dos Estados Unidos, se Biden sai, se Kamala Harris sai, ela que assume a presidência. Nunca, desde acho que 1997, Taiwan não recebia uma autoridade tão importante americana. Então essa visita para a China é como um sinal. Olha, Taiwan está com a gente, ou Taiwan é praticamente nossa aqui em relações amistosas, em relações comerciais. Então não agrada a China. E a China emitiu esse comunicado. Olha, avisem Nancy Pelosi que eu não quero que ela vá para Taiwan. E o Xi Jinping chegou a dizer para o Biden, quem brinca com fogo se queima. Então são ameaças em tons pesados. A Casa Branca disse que não há risco de enfrentamento militar, mas ela afirmou hoje que os Estados Unidos não vai ser intimidado pela China e que se a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, quiser ir para Taiwan, ela tem o direito de visitar Taiwan. Então, a China, esse vídeo que vocês estão vendo aí embaixo, divulgou esse vídeo mostrando seu poderio militar. E o que chama bastante atenção, a imagem logo ao lado, é uma torre em Moscou, uma torre de televisão em Moscou, que está circulando a seguinte frase: China, nós estamos com vocês. Então dá um tom um pouco perturbador e um pouco preocupante nesse sentido de tensão geopolítica. A presidente dos Estados Unidos, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, quer ir para um lugar que ela não é bem-vinda por uma região que está ali do lado. Se você colocar no mapa Taiwan e China, você vai ver que Taiwan é uma ilha pequena e China está bem vizinha, bem colada ali em Taiwan. Então isso pode crescer. A gente já está falando disso desde fevereiro, quando começou o conflito da Ucrânia e da Rússia. A gente alertou que a China poderia pedir ajuda para a Rússia para invadir Taiwan na sequência. E a gente está vendo essa torre em Moscou. Então, assim, é um cenário que causa preocupação e isso pode impactar no câmbio, sim, viu, gente? Conforme a crise pode se desenrolar ali naquela região, o câmbio pode ser afetado no mundo todo, o dólar pode ter oscilações fortes logo após essa sequência. E a gente teve hoje queda do petróleo, queda brusca, o petróleo voltou ali para casa de $100 o barril. Se você for olhar aí no gráfico, ali em fevereiro, ele estava na casa de 96, fevereiro porque é pré-guerra. Então o petróleo chega a tentar voltar para os níveis pré-guerra, não consegue e volta. Ele repercutiu os dados da China que sugeriram, foi os dados divulgados essa madrugada, que eles sugeriram uma queda na demanda chinesa. No cenário interno, a gente tem a nossa taxa de juros, que dia 4 ela tende a ser divulgada, a taxa Selic, a previsão do Focus é que ela vá para 13,75, hoje ela tá na casa de 13,25. Então, o Copom, que é o comitê que define a taxa de juros do Brasil, tem sempre o costume de respeitar o relatório Focus. Então o relatório Focus está indicando que a taxa Selic vai para 13,75. Se hoje ela está em 13,25, é muito provável que a gente veja no dia 4 um ajuste de 0,5 pontos. Bom, o que eu posso falar disso é que
a gente já está com a taxa muito alta. Os ajustes vieram sendo muito altos, mas talvez já esteja na hora da gente parar de subir taxa de juros, porque está ficando pesado para circular a moeda aqui dentro. A gente está vendo a inflação arrefecer um pouco, mas isso ainda vai impactar durante a semana. Muito provável que o ajuste seja de 0,50. O que a gente tem que ficar alerta para o dia desse ajuste? Não é nem o ajuste em si, porque o mercado já precificou isso. É qual o sinal para o próximo ajuste. Vai continuar subindo? Vai parar de subir? E assim que sair o ajuste da taxa no dia 4, a gente vai ter logo esse sinal, acontece um em sequência do outro. E para a gente finalizar, temos que falar de eleições. A pesquisa do Datafolha, divulgada nesse final de semana, mostra 47% do ex-presidente Lula e 29% do presidente Jair Bolsonaro. Se a gente pegar outras pesquisas, Genial, elas mostram um pouco parecido. Sempre o ex-presidente Lula na frente, o ex-presidente, ex-presidiário, ex-Lava Jato, Lula é um ex um monte de coisa, mas eu não vou falar da credibilidade das pesquisas, cada um tome as suas decisões, a gente faz o apontamento econômico, a gente já falou disso aqui, mas o que eu quero deixar um alerta, dia 16 de agosto é o dia oficial para a abertura das campanhas, que começam os comícios, todo o movimento eleitoral, a gente está vendo só um prelúdio, não chegou ainda no momento oficial da campanha. Ela acontece a abertura oficial dia 16. E aí logo depois a gente vai ter movimentos de televisão, movimentos de debate. Então, a campanha eleitoral ainda está guardando muita agitação para o cenário de câmbio. A gente ainda não começou o movimento mais pesado. A partir do dia 16, essas pesquisas vão ser sentidas na veia pelo dólar, pelo mercado em si. Bom, Radar de hoje fica por aqui. Até mais.